Ô Charles, qual que é essa das tarifas que o Trump está negociando ou propondo ou impondo ao mundo inteiro? Por que isso? Por que agora? Bom, basicamente os americanos têm um déficit já grave com vários países há muito tempo. Não é o caso do Brasil, guarde isso, tá? O Brasil, pelo contrário, o Brasil seria um bom parceiro comercial para os Estados Unidos, diferentemente da China, União Europeia e outros locais. O que que o Trump entrou e está fazendo, na minha opinião? Ele está tentando corrigir um pouquinho isso, não está ligando tanto para a popularidade, porque ele já tem uma certa idade, acho que ele está tentando deixar algum tipo de legado. Um outro ponto importante também é que muita gente diz: "Ah, o Trump não tem a menor ideia do que ele está fazendo, porque o tarifaço vai gerar inflação". Olha, ele tem ideia do que ele está fazendo. Pode gerar inflação? Pode, mas será algo totalmente pensado. Você pode falar que o cara não sabe o que ele está fazendo com todo o histórico que ele tem. Então, o que ele está tentando fazer é rebalancear essa estrutura toda mundial da economia. Não sei se ele vai conseguir, é difícil, conseguir um feito tão grande assim. Pode gerar inflação aqui nos Estados Unidos, os americanos estão com um problema de juro elevado, assim como o Brasil. Então são tantas variáveis que fica difícil a gente explicar num curto espaço de tempo, mas o que ele está tentando é restabelecer uma nova forma de comercializar, diminuindo o valor do dólar pelo mundo e tentando fazer com que os americanos voltem a ficar atrativos na produção, na venda, não sofram tanto com tarifas de outros países. Só que o ponto mais importante no nosso caso é que o Brasil não é um problema para os americanos, o Brasil é uma solução. A nossa balança comercial é positiva para eles. Era para a gente estar vivenciando uma situação tipo a da Argentina, não ser tarifado em nada, ou uma tarifa de 10%, ou um aperto de mão e um abraço, e é justamente o Brasil que está provocando isso, com a história da desdolarização, com reunião dos BRICS, no Brasil pegando o fim do dólar como moeda mundial. Então, eu vou devolver aí a palavra para o Renan. Goste ou não do Trump, tá? Não é isso que está na mesa. O Brasil, neste momento, especificamente o Lula, tem feito algumas provocações. Por isso que ninguém está sendo recebido. Por isso que o Alckmin está negociando tarifaço na Ana Maria Braga, mostrando a meia, ou seja, ninguém está negociando nada. Foi muito mais um lobby americano, os 700 produtos que não entraram. Quer dizer, tem muita coisa na mesa e eu acho que essa prisão tem muito a ver com os próximos passos que os americanos podem fazer, não achando que ninguém tem que se meter na política de outros países, tá? Não acho que os americanos têm que se meter no Brasil, não acho que os brasileiros têm que se meter na Argentina, que nem o Lula está lá falando que a Cristina Kirchner está sendo penalizada de uma forma que não deveria. Então, tem tanta coisa no meio, mas a prisão de hoje tem tudo a ver com tarifaço. Basicamente, o que eu posso colocar é o seguinte: se fosse uma pizza, esse tarefaço seria uma pizza metade economia, metade política. Não é só econômico, É. tem a ver com economia também, mas tem muito a ver com política e não dá para a gente entender isso sem falar do crescimento da China nos anos 2000, sobre a pandemia e toda a cagada que aconteceu com as cadeias globais, que um container você saiu o frete de $600 para $18.000 e não tinha produto nos Estados Unidos. Todo mundo percebeu o quanto era frágil. Agora, ainda no início da pergunta lá do Renan, o que eu não consigo entender desse movimento do Trump é ele partir para cima de todo mundo ao mesmo tempo. O que ele está fazendo com a Rússia, o que ele está fazendo com a China, dá para entender tranquilamente. Agora, pressionar tanto a União Europeia, pressionar tanto o Canadá, o México, a Austrália, isso tudo ao mesmo tempo é uma jogada muito grande. Pode ser uma tentativa de, nos 2 primeiros anos, ter esse movimento e depois dar uma diminuída na temperatura e ter um crescimento extraordinário? Pode. Que até o Renan disse da pressão do Trump na Europa, não é só um tarifaço. Além do tarifaço, ele está sentando, senta aqui no colinho e eu quero investimentos. São 500 bilhões, 600 bilhões, agora estão falando de 700 bilhões, fábricas aqui nos Estados Unidos. Então não é só uma questão de você ter uma tarifa maior, tem toda uma geopolítica. E o Brasil, é importante a gente frisar isso, daqui a pouco eu vou devolver a conversa para o Renan, é, o Brasil está fazendo um movimento interno se utilizando desse tarifaço muito grande, porque o Lula, nesse momento, assumiu uma posição, e aí, óbvio que os sistemas de inteligência que estão monitorando isso, o próprio Trump está monitorando. Gente, o Brasil, para o mundo hoje, é o líder da desdolarização, cara. O Brasil é o líder dos BRICS. O Lula hoje fala coisas que o Putin não fala e que o Xi Jinping não fala, porque a gente bem sabe que precisa negociar com os americanos também. Então a gente age de uma forma inconsequente
que não se sabe o que pode acontecer. O Brasil hoje não é recebido para discutir. Esses produtos, conforme eu disse no início, que não foram taxados, partes de produtos de aço, petróleo, ou aeronaves, ou suco de laranja, não tem nada a ver com negociação brasileira, se foi o Alckmin, se alguém foi para Washington. Isso é lobby interno, porque interessa aos americanos não terem impacto na inflação. Então, hoje, esse movimento de tarifácio é metade político, metade econômico, tem a ver com um combate muito grande à China e Rússia, muito grande, mas no meio Trump dá umas cotoveladas que ele deu na Índia hoje. Olha, vocês vão continuar comprando diesel russo? Toma aqui 25% de tarifa. E aí a Índia poderia ser um aliado muito grande dos americanos, assim como eles são. A Índia tem um poder muito maior do que o Brasil, muito maior, e não está brigando com os americanos como o Brasil está. Então, o movimento de hoje é importante a gente falar de novo da prisão domiciliar, que seja do Bolsonaro, e antes a tornozeleira eletrônica. Esse processo público de humilhação, depois do pedido dos americanos de tem um pouco de parcimônia, poxa, esse processo não está tão transparente, vamos dar um pouco de transparência. Eu não estou dizendo que tem que ter uma interferência, mas a gente é como se estivesse acelerando. O Lula disse ontem, né, falou que de socialismo no Brasil, de que tem que de novo acabar com o dólar, que o Brasil não precisa usar o dólar. Eu acho que o Brasil não precisa botar o galho dentro, não é uma questão da gente: "Ah não, você acha que tem que ser puxa-saco dos Estados Unidos?" Não, mas no momento o que que a gente tem? A gente tem 2 países que estão criando polos, Estados Unidos de um lado e China do outro. E a beleza do Brasil, que eu falo sempre, é o seguinte: ninguém está pedindo para que a gente escolha um lado, só que não precisa agredir o outro. Então o Brasil poderia estar tranquilamente vendendo pezinho de frango lá para a China e vendendo a aeronave da Embraer para os Estados Unidos, apertando a mão dos 2 e está tudo bem. O Brasil tem uma posição hoje que nenhum país do mundo tem. O Brasil sempre ficou bem com todo mundo. O Brasil nunca escolheu um lado, por exemplo, numa guerra. Não precisa escolher o lado do Irã ou de Israel. Pelo contrário, o Brasil senta com os 2, conversa: "Olha, está exagerando aqui e ali". Essa história de falar em genocídio, ou falar que a Ucrânia provocou a Rússia, essa é uma nova diplomacia brasileira, não é a diplomacia do passado. Então, o que o Brasil está fazendo hoje é provocar essa confusão. Eu acho que a questão econômica do Brasil, o que o Lula poderia estar fazendo agora, era aproveitar o mandato dele pegando uma boa relação que ele poderia ter com o Xi Jinping e com o Trump, lembrando que, tá, o Trump ele tem uma particularidade que mesmo líderes que ele não gosta tanto, mas são fortes, ele tem um certo respeito, que falem bem ou não com ele. O problema do Lula é que ele fala dos Estados Unidos, mas não teve a coragem de ligar para o Trump. Não teve a coragem de passar a mão no telefone e falar: "Cara, essas tarifas aí, o Brasil está aqui, a gente é grande, vamos sentar, deixa eu pegar o avião, deixa eu ir para aí". O Lula não teve essa coragem. E isso também é um negócio que demonstra uma fraqueza muito grande. Você fica ali falando: "Ah, tem que desdolarizar, tem que não sei o quê". Tá, vem aqui. Não, aqui eu não vou. O Trump foi lá na Coreia do Norte. Olha a diferença. E um outro ponto é que enquanto o mais impressionante é que enquanto aqui a gente está discutindo o tarifaço, que é bem ou mal, se tiver um impacto no PIB vai ser pequeno, apesar de que vai criar desemprego e tal, o Brasil está tendo uma porrada de oportunidade que ninguém fala. Tipo, petróleo na margem equatorial. Caraca, a gente não vai tirar isso? Então, o que está acontecendo é que o Brasil está se afastando dos americanos por uma soberania e está começando a levar peça de carro chinês para montar no Brasil só, ao invés de criar indústria. O resultado disso é que você se afasta da maior economia do mundo, se aproxima da segunda maior economia do mundo, que, tirando comprar commodity, não está oferecendo grandes investimentos estáveis e longos para o Brasil, e daí? E as riquezas que a gente tem? Ah, o Brasil tem terra rara, tem petróleo na Guiana, tem uma série de oportunidades. Cara, a gente não vai fazer nada disso? Poderia estar, inclusive, pegando dinheiro americano para construir infraestrutura para o Brasil. Olha lá quanto a Guiana está crescendo ao ano, 50, 60, 70, tudo bem que é pequenininho, mas os caras estão crescendo, estão tirando petróleo. Até acho que deve estar tirando petróleo do Brasil, já fura e joga para o lado. Que a gente ia para tirando o nosso. Eu faria isso, se eu fosse o cara da Guiana. Fala, começa a tirar pelo do Brasil, depois a gente tira o nosso. Os caras estão ali discutindo. Porra! Então, o Brasil tem um sem número de oportunidades, mas fica ali, de novo, escolhendo um lado que não tem que escolher, cara. Ninguém obrigou o Brasil a escolher um lado. E o Lula fica constantemente batendo nos Estados Unidos. Não acho que ele está colhendo isso
nas pesquisas, tá. Óbvio que a mídia fala um pouquinho ali, mas essa briga vai continuar e, de novo, talvez nós tenhamos alguma notinha americana, pode esperar. Vamos lá, o Eduardo Machado, ele fala assim, Charlão, há viés político nas decisões dos investidores da B3 e esse viés é forte o suficiente para influenciar no preço dos ativos? Totalmente. Pô, quantas pessoas estavam pensando em investir e agora, conforme eu disse, vão esperar uma decisão. Na vida econômica, é muito pior a incerteza que uma notícia ruim. Porque do momento que você tem incerteza, pô, pode melhorar, pode piorar, vai continuar assim por quanto tempo. Agora, quando você tem uma notícia, vão ser tarifados tais produtos por tanto, você faz uma conta, com a conta na mão você vê aquilo ali, você vai resolver a sua vida. Mas a incerteza para o país é a pior coisa que existe. Então, é óbvio que impacta demais. O Lucas Amaral, ele fala assim, Charles, com esse tarifaço do Trump em cima do Brasil, o que o pequeno investidor brasileiro precisa observar de imediato? Observar de imediato, olha, acho que o investidor ele tem que pensar no longo prazo, tem que pensar na poupança dele, tem que pensar em aumentar os aportes. O mundo vai continuar confuso, está confuso assim desde sempre. Então, ficar olhando o dia a dia é importante saber o que está acontecendo no mundo. Você não pode ser um ignorante, não pode não entender o que está acontecendo no mundo, mas tem que pensar no longo prazo. Bons investimentos sempre tem. Eu não gosto do juro tão elevado, mas ele acaba causando uma distorção que você pode ir para a praia ganhando 15% ao ano, com um risco relativamente baixo no tesouro. Então, o investidor tem boas oportunidades ainda. O Thiago Nogueira, ele fala, Charles, essas tarifas podem afetar diretamente os preços dos produtos importados aqui no Brasil, como eletrônicos? Olha, por enquanto eu não estou vendo nenhum problema. O problema seria, por exemplo, se tivesse uma sanção proibindo. "Ah não, não vamos transferir tecnologia, algumas tecnologias para o Brasil". Aí seria um problema muito grande, o Brasil veio década de 70, 80, 90, reserva de mercado, não chegava nada aqui de eletrônico e nós ficamos anos atrasados por causa disso. Não acho que isso vá acontecer, até porque dá para transfere para cá, para lá, a placa de inteligência artificial da Nvidia vai para Venezuela, depois vem para cá, assim que a China está comprando também, mas seria ruim. Tem mais uma aqui do João Macedo que ele fala, Charles, com essa tarifa de 50%, quais setores da economia brasileira você acha que vão sentir mais no bolso? Aqueles setores que, quando a tarifa começar, vão ser penalizados. 12% das exportações brasileiras são feitas nos Estados Unidos, um terço vai acabar sentindo esse tipo de coisa. Quem se ferra é sempre o pequeno produtor. "Ah, o café vai ser atingido". Cara, o café é consumido em outros países do mundo, você pode direcionar um pouquinho aqui e ali, pode cair no mercado interno, depois vai para cima. Carne, o Brasil tem um lobby muito grande, eu acho que eles vão conseguir resolver. O sofrimento é muito pior, em geral, do que só numa turma estabelecida que produz aqueles produtos exportados para os Estados Unidos que serão tarifados. Mas a gente nem sabe quais serão os produtos tarifados. Se o Brasil sentasse para negociar, provavelmente quase nada seria tarifado.